Olá pessoal, tudo bem? Quero falar um pouquinho dos acontecimentos de quinta a domingo, naquela semana da Páscoa. Muita coisa aconteceu. Em 3 dias, muita coisa aconteceu. Mas eu quero pegar aqui alguns pontos, como na quinta-feira, na ceia de Páscoa. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele, sendo mestre e Senhor, ele se inclinou diante dos pés dos seus discípulos. Não que ele fosse inferior, ele era muito mais superior do que eles, mas ele deixou um exemplo maravilhoso para mim e para você, que é o serviço cristão, que é servir ao próximo. Esta é a obra mais sublime, mais excelente, porque ele, como Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. Então nós devemos fazer a mesma coisa, porque quanto mais nós servimos, mais grandeza. A grandeza está em quê? A grandeza está em servir, em ser humilde, ser simples, servir ao próximo. Naquela quinta-feira, Jesus mandou eles prepararem a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa, eles assavam um cordeiro, tinha vinho também que eles bebiam, tinha molho, tinha um caldo grosso que era feito com frutas, passas, castanha, nozes, onde eles molhavam o pão. O pão era feito sem fermento. Por que o cordeiro? O cordeiro, já desde o tempo do Egito, quando foi instituída a Páscoa, apontava para Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pão sem fermento, que não deu tempo de levedar, era o símbolo da pressa que eles tinham em sair da escravidão do Egito. Não deu tempo de fermentar. Então, o pão devia ser sem fermento. E tinha ervas amargas também, que eles deveriam fazer parte desse cardápio da ceia da Páscoa. Por que comer erva amarga? Para eles lembrarem o quanto eles sofreram no Egito. Como foi amargo, como foi ruim, como foi sofrido enquanto eles estiveram lá no Egito. Então, isto era o que fazia parte da ceia de Páscoa. Aí nós vimos hoje as comemorações de Páscoa, colocando coelho, colocando ovos de chocolate. Isso desvirtua totalmente o verdadeiro símbolo e significado da Páscoa. Veja bem, é um cordeiro que era assado. Não tinha símbolo de coelho nenhum. E eles na ceia da Páscoa comiam ervas amargas. E hoje se come o quê? Ovo de chocolate, doce. Totalmente contrário, totalmente desvirtuando o real e verdadeiro sentido da Páscoa de Cristo. Páscoa, para nós cristãos, fala da morte e ressurreição de Jesus, trazendo vida para mim e para você. A ressurreição de Jesus é símbolo da vitória que ele teve sobre a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nisso recebe a salvação. Jesus, ao morrer lá na cruz, ao entregar o seu espírito, o véu do templo foi rasgado. Agora não era somente o sumo sacerdote que tinha acesso à presença de Deus. Agora, com o véu tendo se rasgado ao meio, Jesus estava dizendo assim para mim e para você: agora não existe mais limitação nenhuma. Qualquer pessoa pode se chegar a Deus mediante a graça do Senhor, mediante a nossa fé, a nossa oração, a nossa humildade, a nossa simplicidade. Agora você tem acesso à presença de Deus. Qualquer pessoa tem acesso. Por isso, esse é o símbolo daquele momento que Jesus bradou, que entregou o Espírito. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Houve terremoto.
O céu se tornou escuro, o cosmos, nem mesmo a criação, nem mesmo a natureza pôde suportar aquele momento em ver o seu Criador entregando o seu espírito, morrendo naquele momento. Até mesmo o cosmos, até o planeta, houve uma repulsa naquele momento. E os sumos sacerdotes, aqueles religiosos da época, que queriam ensinar o povo, que se julgavam sábios na lei de Deus, não suportavam ouvir a verdade. Quando Jesus ressuscitava os mortos, quando Jesus expulsava os demônios, espíritos malignos das pessoas, quando Jesus fazia um paralítico andar, um cego ver, um surdo ouvir, um mudo falar, quando eles viam Jesus fazendo essas obras maravilhosas, eles chegavam assim e diziam assim: tu não é um homem de Deus, tu expulsa os demônios por Beelzebu, estás endemoniado, você tem demônio. Eles tinham inveja de Jesus. Eles não conseguiam fazer as obras que Jesus fazia, eles não conseguiam falar com aquela autoridade que Jesus falava. Então eles faziam o quê? Eles se reuniram. Os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, os fariseus se reuniram entre eles e começaram a maquinar para ver o que eles iriam fazer para prender e matar Jesus. Olha a situação. É triste, né? É triste como eles não eram humildes e simples para reconhecer a verdade. O seu eu era mais forte, o seu ego era mais forte do que aquelas obras que eles viam de Jesus fazer maravilhosa. Quando colocamos o nosso ego acima de qualquer coisa, nós estamos fadados ao fracasso. Jesus é o mestre por excelência. Jesus é o nosso psicólogo por excelência, é o nosso terapeuta por excelência. Quer ver? Na quinta-feira, na ceia, antes da ceia, o Pedro, ele falou assim: Senhor, ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, nunca vou te negar, Jesus. E Jesus olhou para Pedro, que sempre cuidou da alma de Pedro. Jesus sempre esteve presente com Pedro, ensinando a Pedro, aquele homem que era brabo, que era violento. Quando estava aos pés desse terapeuta, Jesus, ele foi aprendendo a humildade, ele foi aprendendo a ter o domínio próprio, o autocontrole, a ser uma melhor em suas atitudes. E Jesus falou assim: Pedro, em verdade eu te digo, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, eu nunca vou te negar, isso nunca vai acontecer. E Jesus foi preso no Getsêmani, passou por toda aquela angústia, o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue por causa da aflição, da angústia da alma de Jesus. E quando Jesus está lá dentro, já no templo, e Pedro está lá fora, Pedro nega Jesus 3 vezes. Imediatamente o galo canta e Pedro se lembra daquilo que o seu mestre havia falado. Pedro colocou acima de Cristo o seu eu, o seu ego. Ele depositou em si mesmo as suas forças. Pedro falhou na terapia. Ali naquele momento Pedro demonstrou a sua fragilidade, a sua fraqueza. Jesus, aquele tempo todo, em 3 anos, estava cuidando de Pedro, mas Pedro naquele momento ele falhou na terapia. O terapeuta Jesus, o psicólogo por excelência, Jesus Cristo, estava certo, devia ter ouvido a Jesus. E naquele momento que ele nega Pedro, Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, os seus olhares se cruzam. Eu imagino o olhar de Jesus, o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão, como quem dizia assim para Pedro: eu não te disse, Pedro, eu não te alertei que você devia orar e vigiar para não entrar em tentação? Lembra que eu te falei, Pedro? O olhar de Jesus falava tudo, e Pedro sentiu naquele momento o peso disso tudo. E a Bíblia vai dizer que Pedro saiu dali e chorou amargamente.
Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi falar com Pedro. Naquela manhã, eles haviam ido pescar, não pegaram nada a noite toda. Jesus preparou o almoço para eles de manhã. Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E Jesus perguntou isso 3 vezes a Pedro. E na terceira vez, Pedro se entristeceu. Pedro lembrou: poxa, o mestre perguntou 3 vezes e foi exatamente isso que eu neguei 3 vezes. Aí Pedro se entristeceu, mas Jesus não censurou a Pedro, não abandonou a Pedro. Jesus amava Pedro, Jesus ama as pessoas. Ele cometeu uma falha? Sim, cometeu uma falha, mas Jesus ali restituiu a confiança de Pedro, o apostolado dele. Pedro se animou, então disse: então Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus não tirou Pedro do ministério, da obra que ele tinha para Pedro. Mas aí nós podemos aprender algo muito interessante, que nós não devemos nunca confiar em nós mesmos, que nós somos falhos, mas o nosso sumo psicólogo, nosso terapeuta, Jesus Cristo, temos que aprender com ele, porque quando ele fala, você pode ter certeza, pode se apoiar naquilo que Cristo diz, que vai dar tudo certo. Então eu quero deixar essa breve mensagem, para este fim de semana de Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou por mim e por você. E ele disse aos seus discípulos, quando ressuscitou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a minha palavra para você nesse momento é: creia nesse sacrifício de Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou para nos trazer a salvação. Creia em Jesus, ame a Jesus, ame a palavra de Deus, que tudo dará certo na sua vida. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.